Boa noite, igreja. Que a paz seja com todos, amém? Uma alegria muito grande nós estarmos aqui nesta noite de quarta-feira, no meio de semana, mas nós não deixamos de nos reunir como igreja, isso é o que importa. Eu queria compartilhar de forma rápida o Salmo de número 101, que é um salmo de Davi que diz assim: quero cantar a misericórdia e a justiça, entoar um hino de louvor a ti, ó Senhor. Quero instruir-me no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro? Quero proceder com coração íntegro dentro de minha casa. Não colocarei diante dos meus olhos nada que seja pernicioso. Detesto a conduta dos infiéis. Tais atitudes jamais me conquistarão. Longe de mim os perversos de coração. Não me deixarei envolver pelo mal. A quem difama os outros às ocultas, eu o farei calar. Assim como outros altivos de coração e arrogantes, não suportarei. Os meus olhos se agradam dos fiéis da terra, e essas pessoas habitarão comigo. Somente quem se dedica a viver com integridade me servirá. Quem pratica obras fraudulentas não viverá no meu santuário. O mentiroso não habitará na minha presença. Manhã após manhã destruirei os ímpios da terra, para livrar todos os malévolos a cidade do Eterno. Nós estamos aqui porque um dia a graça de Deus nos alcançou, e é o Senhor Jesus quem nos traz esta promessa de saber que a morte ela não vai nos parar, ela não vai nos limitar, mas a morte será apenas uma passagem. E nesta existência, quando nós lemos esse salmo, um salmo que Davi entoa ao Senhor dos exércitos, ele sabe que nós temos que nos afastar da aparência do mal, que nós não devemos sentar à roda dos escarnecedores, mas que devemos estar na presença do nosso Deus Altíssimo, para que nós possamos ser cada vez mais santos. Talvez um dia você disse: eu não sou santo, mas eu quero lhe ensinar algo. O que nós não somos é perfeitos, isso nós não somos e jamais seremos. Nós estamos em busca desta semelhança, da perfeição que está no Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas nós precisamos entender que santos nós somos, porque santo significa separado, e nós estamos separados das coisas do mundo, e é por isso, com o coração puro, que nós chegamos diante do altar do Senhor. É por isso que nós chegamos diante da presença de Deus nesta noite, e eu convido você, igreja, a elevar as suas mãos em direção aos céus, e agradecer por um dia você ter sido alcançado por essa graça maravilhosa, por um dia você ter descoberto a maior revelação que o homem já poderia ter, e que não vem da boca humana, mas vem direto da parte de Deus, porque Ele se esvaziou da sua glória e habitou entre nós como homem. Ele foi ao madeiro, Ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, a Jesus, Ele que está aqui, Ele que é o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, a estrela resplandecente da manhã. Esse culto não é para você, mas nós prestamos culto a Ele, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e que o nosso louvor possa atingir e chegar ao trono do nosso Deus, para que Ele se manifeste derramando a sua glória. E se você puder começar adorando com a sua melhor salva de palmas e com os seus lábios, agradecendo hoje e sempre, aleluia. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é do meu Mestre. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é do meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser.
vencer e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama, me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre. Você pode dizer isso com confiança. Meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama, me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre. Você pode dizer isso com toda a força do seu fôlego? Meu coração, aleluia. Assim, Senhor, aleluia, Jesus. O meu caminho é o Mestre. A minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. Quantos aqui que tem a sua vida entregada na mão do Mestre? Aleluia, Jesus. O seu caminho é do Mestre. E se Deus é o seu Mestre, pode ter certeza que você nunca vai estar desamparado. Amém? Porque o Senhor não desampara ninguém. A palavra do Senhor nos afirma que nunca um justo vai estar mendigando o pão, porque o Senhor é aquele que o ajuda, que o sustenta. Amém?
no louvor que nós vamos tomar, fala da grandeza do Senhor. Vamos dizer que Ele é grande. Vamos adorar na grandeza da sua santidade, amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te com dobra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. A igreja louva o Senhor. Queremos o teu nome em grande, oh Deus bendito. Se você puder levantar as mãos e declarar isso e agradecer-te. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos Confiamos em teu infinito amor,
pois só tu és o Deus eterno. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Ainda com os olhos fechados, convido você a colocar as suas mãos na altura do coração. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez você chegou aqui diante de um quadro de desânimo. Talvez você chegou aqui num quadro de desespero. Talvez você chegou aqui a ponto de desanimar, mas eu queria lhe falar algo. A palavra de Deus diz que diante de uma multidão, o Senhor Jesus, Ele sabia o que iria fazer, como Ele sabe o que vai fazer diante do seu problema, diante da luta que você tem passado. Mas a palavra de Deus vai dizer que quando os discípulos se preocupavam em como alimentar aquela multidão, eles recolheram aquilo que conseguiram. André chega a Jesus e entrega apenas 5 pães e 2 peixinhos. A palavra de Deus diz que eram ao menos 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. 15.000 pessoas estavam mais ou menos diante daquele episódio. Mas Jesus, Ele pega aquele pouco que tem, Ele levanta, Ele dá graças, e de repente há o milagre da multiplicação. O que Deus está querendo falar para você nessa noite? Talvez você chegou aqui desanimado com aquilo que você está vivendo, mas talvez isso pode ser algo que, se você nessa noite entregar nas mãos de Deus e agradecer por ainda ter isso, mesmo que seja pouco, mesmo que você esteja enfrentando essa maior prova, pode ter certeza que haverá multiplicação na sua vida, haverá multiplicação na sua casa, em nome de Jesus. Então eu convido você a elevar as suas mãos em direção aos céus e cantar esse refrão. Só a igreja, eu quero que você cante agradecendo assim, ó: queremos o teu nome em grande. Só a igreja, e agradecer-te por tuas obras. Diga: confiamos em teu infinito amor. Levante suas mãos e diga bem forte: pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, você vai declarar: queremos o teu nome engrandecer, exalte. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno. Mais uma vez, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Queria de forma... Graças a Deus. Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 2, versículo de número 7. Queria desejar boas-vindas ao Adson, a Larissa. Como que é o nome do seu filho, Adson? Luca. E o Luca? Você não veio junto com o Adson? Não? Chegaram junto? Você é o Wesley. Você é convidado de alguém? Já frequentava aqui antes? Ah, agora você está vindo aqui. Então, viu? Você está vivendo um novo tempo aqui. Povo, olha só. O povo parece que está mais alegre. Eu não sei o que aconteceu. Não, pelo amor de Deus, pessoal. Mas a gente está vivendo um novo tempo aqui. Eu estou falando mentira. Vocês vão me deixar envergonhado diante do Wesley aqui, pessoal? Então, Wesley, obrigado de você estar aqui, tá bom? Graças a Deus. Hoje eu estou feliz também que a Terezinha está aqui, né, Terezinha? Não falta, não vi a Terezinha no domingo, a gente ficou preocupado. Mas que bom que a senhora está aí, né? Então tá bom, graças a Deus. Nós estamos falando sobre família no mês de outubro. E às quartas-feiras nós estamos com esse propósito, Céu em Meu Lar. E eu queria fazer aqui uma breve meditação na palavra de Deus, falando sobre as 3 gerações. Eu quero falar sobre 3 gerações.
e de que forma nós vamos nos situar diante do momento em que a palavra for exposta. Então, para nós termos como base, eu leio o livro de Juízes, o capítulo de número 2, o verso de número 7, que diz assim: O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué, e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué, e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, no montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando assim a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e aos seus postes sagrados. Pai, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Eu falei domingo passado, e eu tenho já relembrado ao longo desse mês de outubro, porque estamos falando sobre família, que é lógico que você está aqui e você, no final do culto, vai receber uma oração pela sua família. E eu creio que você também quer o bem por aqueles que são da sua casa. É natural, porque nós vamos desenvolvendo sentimentos à medida que nós vamos existindo. Então, nós convivemos a maior parte do nosso tempo com pessoas as quais fazem parte da nossa família, filhos que moram hoje com os pais, filhos que estão ali no convívio com seus irmãos, e consequentemente também aqueles que já casaram, mas que estão ali dentro dos seus lares, com as suas respectivas famílias, e mesmo assim, essas pessoas ainda continuam querendo o bem daqueles que elas possuem laços sanguíneos. Então, deixa eu falar algo, igreja, é muito importante a gente querer o bem, é muito importante a gente querer o bem dos nossos familiares. Só que nós precisamos entender que, por mais que você desfrute do melhor aqui na terra, os nossos dias estão contados. Nós não sabemos o dia em que a nossa existência, ela vai se findar. Nós somos seres finitos, humanamente falando. Então, algumas pessoas, em média, vivem ali hoje de 80 a 90 anos. Essa é a perspectiva de vida do ser humano nos tempos de hoje. Mas, passa muito rápido. Eu estou com 42 anos, já estou caminhando para os 43, e queira ou não queira, é metade da vida. Porque mais 40, eu estou com 80, eu nem sei se eu vou estar vivo com 80, não sei se eu vou estar vivo amanhã. Mas o que eu quero que vocês entendam? Que nós temos um dia contado. Só que o que Jesus nos promete é que há uma eternidade a qual nós estaremos com Deus. E lá não haverá o que nós passamos por aqui. Essa competição, essa necessidade de você querer pessoas ao seu redor, carência, desafeto, ira, isso não vai existir. Então a gente precisa entender que por mais que a gente busque o bem da nossa família aqui, nós temos hoje a responsabilidade de fazer com que os nossos filhos, que os nossos parentes, eles não terminem no dia em que a existência deles se encerrar. Porque um dia vai chegar a hora e essa pessoa ela vai morrer. Todos vão velar o corpo, essa pessoa será sepultada, outras cremadas, e o que vai ficar são apenas lembranças para aqueles que permanecem aqui. Mas o que aconteceu? Eu acho engraçado algumas pessoas, quando alguma pessoa morre, a pessoa fala, ai, descansou. Não fale isso. A gente não sabe quem foi e quem não foi salvo.
Tem gente que, pelo contrário, não descansou, só está começando um sofrimento eterno. Porque a Bíblia ela é clara, quem crê em Jesus, há dois caminhos. A salvação, a qual ele nos promete que esse dia, ele vai ser apenas uma passagem para a eternidade. Ou a condenação, porque a gente já vem para o mundo dessa forma. Então, se nós amamos tanto a nossa família, e é legítimo nós desejarmos o bem para eles aqui na terra, eu também quero o bem da minha esposa, eu quero o bem das minhas filhas. Eu quero que elas cresçam na vida, eu quero que elas se deem bem, que casem com pessoas de boa índole, porque a minha esposa foi muito privilegiada a casar comigo, né? Eu estou falando mentira, velho. Meu sogro e minha sogra estão aqui. Estou falando mentira? Tem que agradecer a Deus pelo genro que Ele deu. Enfim, eu não era, quando eu casei eu não era, que Jesus transformou minha vida. Todo mundo, já contei já aqui, que eu era da pá virada, dependente químico, mas Deus me restaurou. Mas eu preciso trazer hoje uma reflexão. Qual a possibilidade dos nossos filhos e netos abandonarem a fé em Jesus e seguirem outros deuses, como no texto que nós lemos aqui? Ou talvez isso já esteja acontecendo até com muitos que estão aqui presentes. Então, uma coisa que precisa ficar claro é que isso que nós estamos falando, de que a morte não vai nos limitar porque nós estamos em Cristo Jesus, a gente precisa entender que o que nos dá essa certeza é o quê? A fé. A fé em Cristo Jesus. E nós precisamos entender que o oposto da fé em Deus não é a incredulidade, mas sim a fé em outros deuses. Então não é ateísmo, é idolatria. Porque todas as vezes que a Bíblia fala sobre um povo, ou quando o povo de Israel deixa de adorar o verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e passa a adorar outros deuses, o nome disso é idolatria. Porque toda vez que abandonamos o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, o Deus que se revelou por meio da tua palavra, e corremos atrás de outros deuses, o nome disso é idolatria. Então, na Europa, por exemplo, nós estamos vivendo hoje a era pós-cristã. Então, os templos que na Idade Média abrigavam multidões de cristãos, hoje elas funcionam como casas de shows, como teatros, como museus, como hotéis, como bares e restaurantes. Hoje, nós nos reunimos aqui nessa igreja que tem 64 anos. Mas será que daqui 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos, se Jesus não voltar nesse período, será que essa igreja ela continuará com as portas abertas? Muitas igrejas já encerraram as suas atividades no Brasil. Há inclusive igrejas tradicionais, como a própria igreja luterana, que não tem templo aqui na cidade de Piracicaba, uma cidade com 438 mil habitantes. Então você já pensou na hipótese de o seu neto adorar um outro Deus, ou chegar e falar, vovô, agora eu sou satanista. Você já pensou nessa possibilidade? E talvez você possa me dizer, mas isso não é possível. Mas foi possível, Débora e Lúcio, com Israel. E foi isso que nós acabamos de ler no texto de Juízes. Então, quando Israel deixa o Egito sob o comando de Moisés, a Bíblia conta que essa nação chega a Canaã, agora pela segunda vez. Moisés, ele morre e Josué assume a liderança do povo israelita. E agora, sobre a sua orientação, sobre a orientação de Josué, o povo ocupa a terra prometida. Então, a Bíblia vai dizer que Israel serviu a Deus durante o tempo de Josué. Mas quando ele morre, o povo ainda permanece fiel, que é a segunda geração. Essa geração que já nasce em Canaã. Mas depois veio uma terceira geração, a qual se esqueceu do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E por isso abandonou a fé de seus antepassados para servir a Baal, um Deus pagão. Um Deus que nós chamamos de ídolo. E essa terceira geração caiu num vazio absoluto. Então, eu queria falar para você também que, se um dia você já ouviu alguém dizer, o meu amigo é ateu, eu quero lhe ensinar algo. O ateísmo não existe. O que existe são ateísmos relativos. Talvez você possa dizer, isso está acontecendo também lá em casa, o meu filho também se considera ateu. Por que eu falo que não existe ateu? Porque Deus,
não é um nome. Deus não é um nome. Ninguém chega para você e se apresenta, prazer Deus. Deus é um título. Deus é aquilo que será o fator determinante das nossas vidas. Então, é como se fosse uma etiqueta. Quando nós colocamos, lá na Índia, por exemplo, estava falando, vindo para cá com a minha esposa, lá na Índia, alguns animais são sagrados, por exemplo, a vaca. Então eles pegaram essa etiqueta Deus e colocaram na vaca. Pum. Existem também pessoas que colocam essa etiqueta, não num animal, mas colocam às vezes na bicicleta. Por quê? Porque o fator determinante da vida dela é a bicicleta. Ela trabalha para poder ter um tempo para fazer a pedalada. Ela trabalha para ganhar dinheiro para comprar uma bicicleta melhor, equipamentos melhores, uma turma melhor, para poder se superar. Eu fazia 100 quilômetros, agora eu vou fazer 200 quilômetros. Então o fator determinante da vida daquela pessoa é a bicicleta. Então o Deus da vida dela é a bicicleta. Por isso que não existe ateu. Porque algumas pessoas podem se considerar ateus, elas não acreditarem no Deus da Bíblia. Elas podem não acreditar em Jesus Cristo, na Santíssima Trindade, mas essa pessoa vai encontrar um Deus. Então o Deus dessa pessoa pode ser a ciência, pode ser o dinheiro, pode ser o seu próprio ego, pode ser o trabalho, mas o ser humano está sempre servindo a um Deus. Porque Deus é aquilo que ocupa o centro e determina os nossos valores, as nossas prioridades, as nossas escolhas, o nosso valor absoluto, ainda que seja o próprio ego, o seu prazer, a sua satisfação ou a sua felicidade. Tem gente que diz, eu estou em busca da felicidade e eu vou viver para ser feliz, nem que seja para passar por cima dos outros para ter a minha felicidade. O Deus dessa pessoa é a felicidade. Então, todo mundo tem um Deus, e Israel caiu no vazio do Deus dos seus antepassados, e por isso foi buscar outros deuses, e Josué conhecia Deus, e os seus feitos, ele foi testemunha das pragas que Deus enviou ao Egito, ele presenciou o dia em que Deus abriu o mar vermelho para o povo passar, ele também esteve no deserto e viu Deus, enquanto o povo estava com fome, Deus mandava o maná, que era o alimento para aquele dia. Ele viu a nuvem de fogo, ele viu a presença de Deus no tabernáculo. Inclusive, era Josué que ficava do lado de fora, ouvindo Moisés falando com Deus, e um dia ele disse que queria que Deus falasse com ele também. Mas a segunda geração, que não foi testemunha daquilo que Deus havia feito, viveu das histórias dos seus pais. A primeira geração orava. A segunda pedia para os seus pais orarem. Então essa segunda geração conhecia os mandamentos e as histórias desse Deus, e assim eles pensavam, se Deus fez por nossos pais, vai fazer por nós também. Mas era uma geração que vivia de uma espiritualidade residual. O que é residual? Resíduo, é o resto. Então é aquilo que sobrou do pai, e eles pegavam aquilo que sobrou da espiritualidade do pai, então eles viviam nessa espiritualidade residual. Eles não tiveram uma experiência com Deus em primeira mão, por isso não teve o que dar ou o que passar para a terceira geração. Agora, essa terceira geração, a segunda pedia para o pai orar, agora a terceira pede para o vovô orar. Por quê? Porque o papai não sabe orar também. Mas quando o vovô morreu, e agora? Quem que vai orar? E por isso, essa terceira geração vai cair no quê? Num vazio. Então, como nós podemos classificar essas três gerações? Repita comigo. Primeira geração. Geração do compromisso. Porque era testemunha. Então, a geração do compromisso é aquele que testemunhou. Lá em casa, nós viemos de um berço cristão, porém não protestante. Nós viemos de um berço cristão apostólico romano. Então, nós obedecíamos aos credos da Igreja Apostólica Romana. Então, eu e a minha esposa, quando nós vimos para o Senhor e fomos alcançados pela sua graça por meio da pregação do Evangelho, tudo mudou na nossa vida, porque o nosso casamento estava destruído. Eu viciado em droga, e de repente, Deus transforma a minha vida. Então as minhas filhas são a segunda geração. Nós somos a geração do compromisso
Porque nós testemunhamos aquilo que Deus fez na nossa vida. Nós sentimos aquilo que Deus operou em nossas vidas. Eu já contei várias vezes. No começo, eu sempre fui um cara muito incrédulo. Eu duvidava. Eu era tomezão, tinha que ver para crer. Eu nunca me esqueço, o povo do Areião não conhece essa história. Quem veio comigo do Jardim Elite já está cansado, já sabe até contar para os outros. Mas olha só a Meire, olha só a Sara, Terezinha, Andréia, Valéria, Daniela, olha só, um dos primeiros milagres que Deus operou na minha vida, porque eu tinha que ver para crer. Quando eu fui para a igreja, a primeira coisa que eu tive que parar era de beber, porque se eu bebia eu cheirava. Mas eu tinha uma dificuldade de parar com a maconha. E eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de falar não para os outros. E eu estudava na Unimep, e eu dava carona para um menino que fazia jornalismo comigo. E o menino, ele vinha fumando, eu não tinha como, eu estava indo para a igreja já tinha parado de beber e de cheirar. Mas comecinho, meses que eu estava na igreja, eu não fumava o dia inteiro, mas quando ia para a faculdade, ele acendia, e já estava acostumado. Aí eu falava, vai. Aí falei, meu Deus do céu, vai ser duro parar com esse negocinho aqui. Meu pastor foi visitar minha casa. E eu lembro que daí a pastora falou assim pro meu pastor. Eu falei, pastor, a gente precisa ser sincero. Ele ainda fuma maconha. Eu falei, verdade? Aí ele falou assim, verdade. Mas você quer parar? Eu falei, quero, pastor. Ele falou assim, você crê que eu sou um homem de Deus? Eu falei, creio. Então eu vou fazer uma oração. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus vai fazer alguma coisa, Ele vai mostrar para você, porque Ele é o Deus na sua vida. Amém. E ele fez uma oração. Nisso, o pastor saiu, não deu 15 minutos. Ruth, meu telefone tocou. Era um menino que ia comigo para a faculdade. Ele falou assim, Tony, você não acredita, acabei de receber uma notícia agora à tarde. Meu pai me deu um carro, não vou precisar mais ir de carona com você. Gente do céu, na hora que me arrepiava inteiro, eu falei assim, não pode ser, é Deus na minha vida. Então, a gente começa a presenciar algumas coisas que Deus ele faz e a gente é a geração do compromisso. Então, de tanto que Deus fez na nossa vida, eu falo que eu entrei na igreja para parar de usar droga e Deus me fez pastor. Eu não pedi para ser pastor, eu nunca quis ser pastor, mas em virtude do compromisso, porque desde o começo nós servíamos, nós fomos diáconos na igreja, minha esposa diaconisa, e viu, nós éramos da quadrangular da Paulista. 3 cultos no domingo, Santa Ceia, os 3 cultos escalados, e não tinha não. E lá era assim, sim senhor, não senhor. Mas foi bom para nós aquele período, foi muito bom para nós. Nós fomos, depois, presidentes de mocidade, até eu assumir a primeira igreja, lá no Jardim São Paulo. Fiquei 1 ano e meio, depois fui transferido para o Jardim Elite, 10 anos e meio, e agora eu estou aqui no Areião. Mas é compromisso. Então a primeira geração é a geração do compromisso. É por isso que nós vimos de domingo, por isso que a gente vem de quarta, por isso que a gente vem quando tem conferência profética, porque a gente sabe que Deus não nos desampara quando a gente coloca Deus em primeiro lugar. Às vezes a gente deixa de trabalhar num dia para servir ao Senhor, no outro dia de trabalho Deus multiplica, triplica, quadruplica, quintuplica. Ele começa a fazer com que a gente não tenha noção do quão poderoso Ele é, e Ele que nos faz adquirir tantas bênçãos. Agora a segunda geração é a geração do café com leite. Quem aqui na escola, na hora que ia tirar o time, aí tinha aquele ruim, ninguém queria. Aí falava, viu, põe ele é o café com leite. Eu não vou falar, mas eu sempre fui o café com leite. Mas enfim, mas existe a segunda geração, que é a geração do... Agora há uma terceira geração, a geração da crise, a geração da dúvida, a geração das perguntas sem respostas, da angústia, do sofrimento, dos questionamentos, da geração que sabe o que não crê, mas não sabe no que crer, rejeita aquilo que recebeu em suas mãos, por isso está em crise, por isso busca algo, mas não sabe o que. Será que alguém está começando a se identificar? Talvez tem gente lá em casa, passando por isso, ou será que às vezes nós mesmos estamos vivendo nessa crise? Então eu queria falar de forma rápida, personagens que marcaram gerações. O primeiro, Abraão. Abraão fez parte de uma primeira geração. Foi comprometido com Deus, colocou Deus em primeiro lugar. Quando Deus lhe concede um filho, quando ele tinha uma certa idade, Deus lhe fala, me dê o seu único filho e ofereça em holocausto a mim.
que Abraão falou? Não, demorei tanto para ter esse filho, agora que o Senhor deu, vai me tirar? O que Abraão fez? Colocou Deus em primeiro lugar e ele leva Isaac. Apesar de não ter sido consumado, mas o que vale é a intenção, não é? Então, de certa forma, Abraão sacrificou Isaac. Deus não permitiu que fosse consumado, mas a intenção dele era o quê? Estou entregando, o Senhor pediu, estou levando. Então, ele era aquele que viveu sabendo que não era para fazer o que achava ser certo, mas sim para obedecer à vontade de Deus. Abraão gerou um filho, o filho da promessa. Qual é o nome dele? Como? Isaac, segunda geração. Isaac, se você ler a Bíblia, pouco você vai ver sobre ele. Porque alguns estudiosos dizem que Isaac foi o filho de um grande pai e pai de um grande filho. Então, ele não influiu e nem contribuiu para nada. Então não tem história para contar. E Isaac gerou um filho, que é neto de Abraão, terceira geração. Qual é o nome desse filho? Jacó. Ele gerou Esaú, mas vamos falar de Jacó. Jacó fez parte da terceira geração. E qual é um dos significados do nome Jacó? Enganador. Ele vendeu, na realidade Jacó, ele roubou a bênção da primogenitura que era do seu irmão Esaú. Eles eram gêmeos. Mas como que Esaú nasceu primeiro, Esaú era o filho mais velho. E era uma tradição, o pai abençoar o filho mais velho e dar todas as bênçãos sobre a vida do mais velho. E o que Jacó fez? Enganou o seu irmão. O Isaac já estava com visão já comprometida, e ele se passou de Esaú e recebeu a bênção. Há outras 3 gerações que nós podemos trazer como ensinamentos na Bíblia. Davi. O rei Davi, ele foi a primeira geração. Davi traiu foi adúltero? Foi. Foi mentiroso? Foi. Foi assassino? Foi. Mas era um homem segundo o coração de Deus. O ser humano não é perfeito, mas quem é da geração do compromisso é coerente. Quando Davi pecou, o profeta Natã foi em sua casa e o apontou o dedo na cara, dizendo que o juízo de Deus viria. O que muita gente faz quando erra e alguém vem confrontar? Tenta dar desculpas, justificativas. Ah, mas aconteceu isso por causa disso. Davi não se justificou. Mas o que Davi faz? Em nenhum momento ele se esquiva. Ele admite. Assumiu que pecou e errou, e por isso se humilhou e pediu a misericórdia de Deus para a sua vida. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi gerou um filho, gerou vários filhos, mas eu quero trazer aquele que sucedeu o seu trono. Quem foi esse? Salomão. Salomão faz parte da segunda geração. Se você não sabe a história de Salomão, ele começa bem o reinado. Ele oferece mil holocaustos, um sacrifício assim que chama a atenção de Deus, que Deus ele aparece em sonho e fala: pede o que quiseres que eu te darei. Ele pediu sabedoria, chamou a atenção de Deus e Deus disse: então não haverá ninguém na terra tão rico e tão sábio quanto você. Ele começa bem, mas ele parecia ser trigo, mas ele era mais joio. Então, ele começa bem, mas termina mal. Por quê? Havia um decreto dado por Deus aos reis de Israel para que eles não acumulassem ouro, cavalos e mulheres. E Salomão, ao longo do seu reinado, acumulou dinheiro, exército e mulheres. A Bíblia vai dizer que Salomão teve ao menos 1000 mulheres, sendo que 700 eram oficiais. Com uma já é difícil. Meu Deus, esse Salomão aí, por isso que terminou mal, né? Com uma mulher já é difícil administrar, imagina só com 1000. 700 oficiais e 300 concubinas. O seu reino foi o reino mais rico da história de Israel. E uma coisa que ele gostava de fazer era ostentar a riqueza. E Salomão, ele tinha uma política de expansão estratégica. Sabe como que Salomão fazia para aumentar suas posses, as suas terras, o seu território? Ele pedia para os seus soldados irem lá investigar, e o primeiro relatório, se o rei daquela terra tinha uma filha. Se a filha fosse bonita, ele falava: opa, ele casava com a filha. Ele aumentava o território. E se a filha fosse feia? Invade que nós vamos dominar do mesmo jeito. Essa era a política de expansão de Salomão. Então, com tanta mulher, ele começou a fazer
os desejos. Porque, como que ele casou com muitas mulheres estrangeiras, elas tinham o costume de adorar os seus deuses. E Salomão foi construindo em Israel templos idólatras. E todo mundo sabe que, se você não conhece, o fim está no segundo livro de Reis, no capítulo 11, leia na sua casa, o fim de Salomão. E Salomão gerou um filho também, chamado Roboão. Roboão fez parte da terceira geração. Ele era filho de Salomão, mas Roboão era louco. Tão louco que dividiu o reino de Israel. Foi durante o reinado de Roboão que houve uma revolta e ficaram 10 tribos ao norte e 2 ao sul. Ele gerou conflitos em toda a nação israelita por causa dos seus interesses. Então Davi era a primeira geração, Salomão a segunda geração e Roboão a terceira geração. E a Bíblia vai classificar essas 3 gerações como? A primeira, repita comigo, a primeira geração é a geração espiritual. É por isso que a gente usa as armas que Deus nos entregou, jejum, oração. É por isso que nós estamos na igreja, é por isso que nós ouvimos a palavra de Deus. É por isso que nós estamos irmanados com a igreja. Conhecemos a Deus e as suas obras, por isso nós somos espirituais. A segunda geração, repita comigo, segunda geração, carnal. Não sabem se é Deus ou não é. Às vezes parece ser, às vezes não. Será que é de Deus? Será que não é? Ela é carnal. E pode falar uma coisa para vocês? Um monte de igreja evangélica que está aí, está nessa segunda geração. Tem uma coisa que eu tenho assim, paura quando alguém chega para mim, porque Deus falou comigo, meu irmão, vamos sentar e conversar, vamos explicar, quero entender mais o que Deus falou com você. Aí Deus falou comigo que está na hora de eu sair da igreja. Eu falei, mas eu sou pastor da igreja, ele não falou comigo, como que vai falar com você? Então há umas incoerências. Mas se você quiser saber um pouco mais disso, me chame no WhatsApp. Assim como o filho da Aline tem feito, o Cauã. Cauã, ele tem tirado dúvida. Ele falou, pastor, posso tirar dúvida? Eu falei, claro. Eu falei, porque eu não tinha o telefone do outro pastor, então a gente não tem. Eu falei, pelo amor de Deus, eu já falei no primeiro dia que eu tomei posse aqui. Use e abuse do pastor de vocês. Tem uma coisa que eu gosto, é falar da palavra de Deus. Tem dúvida? Me chame. Então a segunda geração é carnal. É por isso que hoje existem igrejas que usam técnicas carnal para atraírem pessoas carnais. Sendo que o culto não é para Deus, é para o homem. Ai, o louvor me tocou, ai que louvor lindo, porque é lindo. Quem não conhece chega nessas igrejas de parede preta, vê aquele telão de LED, aquela banda com 50 músicos, tudo profissional. Aí, a pessoa e tira selfie e põe nos stories. É tudo gente carnal. Vai ver a vida dessas pessoas. Uma árvore se conhece pelo fruto. Vai ver a vida dessas pessoas, tudo arrebentado. Se batiza, que bonito, posta no WhatsApp. Mas vai ver o fruto que essa pessoa está dando. Gente carnal. Agora tem a terceira geração que é classificada. Repita comigo, terceira geração. Natural. Não sabem de nada. A primeira geração é quente. A terceira é fria. Mas a do meio é morna. E o que Deus ele disse para a igreja de Laodiceia? Fazendo uma comparação com as águas termais que haviam ali em Laodiceia. Porque não é quente nem frio, mas morno, vomitarei. Então, para concluir, a nossa reflexão com tudo isso é tentar nos identificar em qual geração nós estamos inseridos. Com quem estamos parecendo diante do que a nossa vida mostra. Ao longo desse mês de outubro, nós estamos falando justamente sobre isso. Olhar para a nossa vida. E o que nós estamos fazendo dentro de casa. Se estamos influenciando os nossos filhos, os nossos familiares, ou se estamos dispersando os nossos familiares. Então, por mais que a gente tente viver tudo que Deus preparou para a gente viver, isso é impossível. Mas pelo menos eu admito que eu não consigo. E quem é de Deus sabe que isso dói na gente, quando a gente não consegue ser aquilo que Deus pede para a gente ser. Porque não adianta ser, porque eu vou na igreja. Não, nós somos falhos, nós somos inclinados para o mal. Mas a gente fica mal com isso. Então,
Você pode não viver tudo o que prega, mas não seja cínico, não tenha vida dupla, não engane os outros, não seja um profissional da religião, não finja ser crente. Por isso, almeje estar na geração dos comprometidos. Então, se amanhã ou depois o seu filho ou sua filha caírem na geração dos que não sabem o que fazer, a culpa não é sua se você fez a sua parte. Se você educou, mostrou o caminho, se ele testemunhou aquilo que Deus fez em sua vida, ele se afastar, a escolha e a consequência dele. Por isso, seja quem você é, não seja um ator, não represente, não seja uma pessoa na igreja e outra na sua casa. Não precisa ser perfeito, mas seja alguém segundo o coração de Deus, pois as pessoas observam quem você é no almoço de domingo, naquilo que você fala no telefone, o que você desabafa com os amigos, os comentários que você faz, aquilo que você posta nas redes sociais. Pessoas veem quais são as suas postagens. Cuidado para que as suas murmurações, as suas reclamações do dia a dia, a sua frieza espiritual, porque isso vai formatando o coração dos seus filhos e de outras gerações. Aquilo que você valoriza, eles vão saber, mas o que você despreza, eles também vão saber. Mas se você se identificou como alguém que está na terceira geração, se a gente pegar a geração de Abraão, quem que estava na terceira geração? Na geração de Abraão, quem que estava na terceira geração? Jacó. O que significa Jacó? Enganador. Mas olha só que interessante, Jacó esteve lá na terceira geração, mas um dia ele se tocou e lutou com Deus até mudar de cadeira. E de enganador, Deus mudou o seu nome para Israel, e assim ele se tornou alguém comprometido. Por isso, eu termino a mensagem dizendo, se você está aqui hoje, é porque ainda dá tempo de mudar. Eu não sei quando que nós morreremos. Deus sabe. Os nossos dias estão contados. Deus, Ele sabe. Nós não sabemos. Enquanto há vida, ainda há oportunidade de nós sermos melhores. E dessa forma, atrair as pessoas que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Feche os seus olhos. Eu quero orar por você e pela sua família. E no final, você só vai vir aqui, eu e a minha esposa, nós dois vamos ungir vocês. Amém? Pai, em nome de Jesus, eis aqui famílias representadas, famílias que fizeram um esforço para estarem aqui. Nós cremos no teu poder, nós cremos no teu agir. Se existem pessoas aqui que se identificaram como a primeira geração, a geração do compromisso, que elas continuem comprometidas com o teu reino, com a tua obra, e que dessa forma elas possam influenciar seus filhos, seus irmãos, seus amigos, sua comunidade. Mas talvez, se algumas pessoas estão aqui pela segunda geração, vêm porque o pai vem e, consequentemente, ela acaba vindo. Mas o Senhor, meu Pai, eu tenho certeza que tocou no coração dessa pessoa, e ela vai mudar da segunda para a primeira geração. E se algumas pessoas que estão nesta terceira geração, nesta crise, não sabem no que acreditar, assim como um dia, Jacó também esteve nessa terceira geração, mas o Senhor transformou a sua vida, que assim o Senhor possa fazer com esse homem, com essa mulher, com esta casa, para que nós possamos, meu Pai, fazer com que aquilo que o Senhor nos promete na Nova Jerusalém, assim como o Senhor prometeu e cumpriu aos seus filhos quando entraram em Canaã, o Senhor prometeu uma terra que emanava leite e mel, e muitos contemplaram daquilo. Nós sabemos que isso acontecerá, meu Pai, na Nova Jerusalém, mas ainda aqui, nesta terra, nós podemos desfrutar de uma terra que emana leite e mel. Casamentos que talvez estiveram fadados a se destruírem. Nós oramos agora e repreendemos toda a seta maligna que foi lançado contra este casal, contra esta vida. Restaura casamentos, meu Pai. Restaura famílias. Pessoas que estão de briga com irmãos, talvez pessoas que estão de briga com filhos. Toca agora, Pai. Toca no coração dessa pessoa, para que haja liberação de perdão, para que haja reconciliações. E assim, meu Pai,
nós contemplaremos o tamanho do teu poder. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Pode aplaudir bem forte a Jesus.